Oi, pessoal, tudo bem? Que alegria ter vocês aqui de novo. Hoje eu quero conversar com vocês sobre um tema que tem marcado muito a minha vida, que é andar sob a direção de Deus. Não pelo que os outros esperam, não pela necessidade ou pela urgência, mas sim debaixo da voz de Deus, a direção que Deus nos dá. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou contar um pouquinho sobre coisas que a gente tem vivido e como tudo começou aqui no YouTube. Bora lá? Quando Deus falou comigo que eu deveria criar essa coragem e gravar os vídeos para o YouTube, eu travei. Me senti muito insegura, pensei que realmente não tinha tempo, talvez não tinha sabedoria, capacidade para fazer isso, que não tinha nada de interessante na minha vida que eu pudesse transmitir para as pessoas. Não tinha ferramentas para isso, né? Eu tinha um celular que a câmera estava estragada, meu notebook não é bom para editar vídeos, demora muito tempo. E, enfim, por isso até que eu não faço vídeos muito elaborados aqui pro YouTube, porque, enfim, meu notebook não aguenta. Enfim, não tinha nada demais. Mas Deus me pediu isso, eu senti esse direcionamento de Deus. E eu disse sim, sem muita perspectiva, sem saber no que ia dar, e decidi obedecer. Eu não sabia como ia gravar os vídeos, eu não sabia como eu ia editar, não sabia o que eu ia falar, mas resolvi dar o primeiro passo e compartilhar um pouco da minha jornada, do que Deus tem derramado sobre a minha vida. E é o que vocês têm visto aqui. E realmente a obediência veio primeiro. E as ferramentas foram vindo ao longo do tempo. Lá em Mateus 14 diz o seguinte: por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre as águas. Quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma, gritaram, cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse: não tenham medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou: se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. Venha, disse Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando reparou o vento forte e as ondas, ficou aterrorizado e começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me! No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é pequena a sua fé, disse ele, por que duvidou? Quando entraram no barco, o vento parou. Então os outros discípulos o adoraram e exclamaram: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Essa história é muito interessante porque Pedro ele só pôde provar dessa experiência com o Senhor porque ele confiou na direção de Jesus. E a partir do momento em que ele começou a olhar para as circunstâncias, para a tempestade ao redor, ele começou a afundar. Então, esse é o fundamento. Pedro, ele experimentou algo sobrenatural quando ele obedeceu, mas quando ele começou a olhar para as circunstâncias, enfim, ele começou a afundar. Então, é isso que eu entendo para esse tempo na minha vida. Que quando a gente anda debaixo da direção de Deus, quando a gente decide obedecer, né, ouvir o Senhor e obedecer, a gente prova de coisas extraordinárias, coisas além de nós, não olhando para as circunstâncias, não olhando para o que eu tenho ou para o que eu não tenho, mas sim para a palavra, para a direção do Senhor. Em Provérbios 3, 5, 6 diz o seguinte: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. No Salmos 32, 8 diz: eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Então Deus, ele não só nos dá uma ordem, mas ele nos instrui no caminho. E a gente precisa ter fé para ser guiado por ele em toda a jornada. E sabe o que é mais legal? Deus tem abrido portas, Deus tem sustentado. O celular então veio com essa câmera estragada, eu pude trocar ele sem gastar nada. Tô gravando esse vídeo então com o meu celular. O Gu me deu alguns presentes no Dia das Mães, como esse microfone, a luz ali. Também tive a oportunidade de ganhar esse iPad, agora por último vou editar esse vídeo no iPad. Deus tem cuidado cada detalhe. Não foi do meu jeito, nem no meu tempo, mas foi do jeito dele. E isso é o mais legal. E aos poucos eu tenho conseguido me organizar, fazer os roteiros, estudar. E tudo que eu falo aqui é sempre sobre algo que Deus falou comigo antes, que eu tenho vivido e que eu posso, graças a Ele, transbordar. Posso transferir esses aprendizados e esses ensinamentos. Não são só frases ou palavras bonitinhas, mas realmente são experiências que eu tenho vivido com o Senhor. E eu vou ser bem sincera com vocês, eu não tô nesse lugar aprendendo a editar vídeo, aprendendo a fazer roteiro, estudando, aprendendo, né, sobre toda essa parte técnica para ter uma audiência ou um reconhecimento. Eu faço isso porque Jesus me chamou. O maior desejo é que Ele seja glorificado através da minha vida. Vou assistir esse vídeo e se sentir mais perto de Jesus, conhecendo mais quem Ele é, isso já é
precioso demais, isso é eterno. É que as pessoas aqui consigam aos poucos também transformar a rotina, ter uma vida mais leve, ser impulsionadas a ser mais profundas e intensas na vida diária com Jesus. Isso já é muito recompensador. E isso só faz sentido se Jesus aparecer mais do que eu aqui. Todos os aprendizados que eu vivo, tudo que eu compartilho aqui é sobre a graça dele, é sobre a graça que ele derrama sobre mim e que eu posso compartilhar um pouquinho com vocês. E se Deus te der uma palavra pra agora e você fica colocando desculpas diante dele, que você não tem isso ou não tem aquilo, que não é o tempo, eu te encorajo a colocar os pés sobre a água e dar o primeiro passo, olhando pra Jesus, aquele que te chamou. Pedro, ele só andou sobre as águas depois que ele pisou fora do barco. E a gente só vai viver coisas com Jesus, vai viver os direcionamentos que ele nos der se a gente sair da nossa zona de conforto. Ele não te chama porque é fácil. Realmente, isso aqui pra mim é muito difícil. Vários fins de semana eu fico assim, não, esse fim de semana eu não vou postar vídeo nenhum. Não vai dar tempo, não vou conseguir. Que é difícil, mas Deus, ele não nos chama pro que é fácil. Ele nos chama pro que glorifica o nome dele. Não ande por pressão, por comparação ou por necessidade. Ande pelo direcionamento de Jesus. Às vezes, essa direção ela vai te levar por caminhos difíceis, mas é nesse lugar que a gente pode provar da graça do Senhor. Quando Deus diz vem, pode até parecer água, mas quando você coloca o pé, é terra firme. E se esse vídeo falou com você de alguma forma, eu te convido a curtir esse vídeo, compartilhar com alguém que precisa ouvir isso, se inscrever aqui no canal. Se você quiser me acompanhar nas minhas redes sociais, eu também tenho um planner, um organizador digital no Notion, que é o Produtivamente, onde lá você consegue organizar sua rotina, todas as áreas da sua vida, finanças, estudos, trabalho, enfim, vida com Deus, devoção. Então lá você consegue organizar tudo isso, o link vai estar aqui embaixo também. Deus abençoe a sua caminhada, que nela você não ande pela necessidade, por medo, mas que você ande pela palavra do Senhor. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau!